Você bem sabe que a tua guerra não é contra a carne ou sangue, e sim contra potestades e dominadores, não é isso? Mas você briga com algo que você não vê. Então você luta com algo que você não vê. Ou seja, são espíritos ao seu derredor, mas você também tem uma certeza que os anjos estão ao seu redor, te protegendo e te livrando. Você crê nisso? Diga amém. Então, em Jeremias, no capítulo 38, é uma breve, curta meditação, no versículo de número 4, do capítulo 38, o texto, ele vai dizer assim: disseram os príncipes ao rei, morra, me ajuda, vai, morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam na cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. E aí o versículo 6 diz que tomaram então a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com corda na cisterna. Não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Deus fala conosco, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho ministrado esses dias a respeito de Moisés, a ousadia de Moisés, quando ele vira para Deus e diz: Senhor, permita-me ver a tua glória, eu quero poder ver a tua face. E o Senhor vira para Moisés e diz: olha, Moisés, deixa eu te falar algo, cara. Não existe, nem existiu um homem que pudesse me ver face a face e permanecesse vivo. Mas eu gostei da sua ousadia. A Bíblia diz que Deus achou graça em Moisés. Eu gostei de você, eu gostei do seu pedido ousado. Eu vou fazer o seguinte contigo, Moisés: eu vou te permitir que você me veja passando, que você me veja passando. Eu vou passar ali por aquela fenda daquela rocha, e quando eu passar eu vou te tocar, e você vai me ver de costa. E esses dias eu tenho falado que poderíamos dizer assim: mas pastor, ver Deus de costa, será que tinha tanta importância? Tinha toda a importância, porque Moisés conseguiu contemplar para onde o Senhor estava indo. Então o importante na vida do cristão, do crente, do homem, da mulher de Deus, é se você consegue ver para onde o Senhor está indo, porque quando você consegue ver para onde Ele está indo, você consegue acompanhar Ele. A Bíblia não diz que Moisés estava na frente de Deus, a Bíblia diz que Deus estava à frente de Moisés. Então o mais importante para nós é se nós entendermos isso, que o Senhor, Ele nos dá essa condição de observar os seus caminhos. Por esse motivo é que no Salmo, o salmista vai falar que a Moisés foi dado conhecer os caminhos de Deus. Ou seja, o Salmo faz uma analogia ao momento que Moisés pede para ver a glória de Deus. Só ele viu. E aí, dali por diante, fica registrado, porque ele viu para onde o Senhor estava indo. E isso é importantíssimo. Eu volto a falar de santificação, e eu volto a falar de intimidade com Deus, porque isso é importante. Se
você conseguir saber para onde o Senhor está indo. Algumas pessoas no seu dia a dia acabam não se permitindo viver ou ter essa intimidade, ou já conhece tanto de igreja. Você chega na igreja, você sabe que começa com salmos, depois vem os louvores, pastor Eduardo ministrando, depois vem os anúncios, depois vem a oferta, depois vem a palavra, aí depois vem um louvor no final. E Deus hoje está dizendo para você que não importa o que estão pensando ou fazendo contigo nessa terra, não importa para onde você seja conduzido. Eu sempre falo que existem processos que Deus não vai te livrar. Você quer um exemplo? Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, o rei Dário amava Daniel. Por quê? Porque Daniel era diferente. Mas ao desrespeitar uma lei, o rei não pôde fazer nada, não pôde usar de benevolência com Daniel. E Daniel, ao ser lançado na cova, o rei diz: olha, agora se o seu Deus quiser te livrar, que ele te livre. Ou seja, eu não posso fazer nada por você, Daniel. Mas a Bíblia diz que o rei não dormiu durante toda uma noite. O coração do rei estava apertado. Dário estava com o seu coração apertado. E logo ao amanhecer, ele foi até aquele lugar e ele disse: Daniel, será que o teu Deus porventura te livrou das garras dos leões? E Daniel do outro lado responde: ó meu rei, o meu Deus não achou em mim nada que me condenasse. Você quer isso aí é um pensamento meu, estou conjecturando. Eu costumo dizer que aquela noite Daniel teve as maiores e melhores experiências dele com Deus. O que é isso, pastor? Eu não acredito que Daniel dormiu aquela noite, não por medo do leão, porque a Bíblia diz que um anjo veio e fechou a boca do leão. Há alguns teólogos que são mais profundos, que eles alegam que o leão da tribo de Judá se manifesta naquele lugar, porque o leão vive em bando, e ele recebe um comando de um leão que é mais valente daquele bando, e aquele leão comanda todo aquele bando, todos aqueles leões. E aí, que o leão da tribo de Judá vem, e aqueles leões estão então sob o comando do leão que é Cristo. Mas a Bíblia diz que quando Daniel é lançado na cisterna, o rei vai com seu anel e sela. E o texto vai dizer assim: para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Estão querendo o seu fim? Eu quero te dizer que algumas coisas ou alguns processos serão inevitáveis, mas o teu Deus, Ele é o único capaz de contar os seus dias na face da terra. Então os seus dias são contados. Davi vai dizer que ele percebeu que os dias dele eram dias contados por Deus. Ele percebeu que Deus o conhecia ainda quando ele não tinha forma, era apenas um líquido, e o Senhor já o conhecia. Deus vira para Jeremias, e é específico para Jeremias, e diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, você já havia nascido em mim. Então mostra que o nosso Deus é um Deus predisposto, é um Deus que antes de todas as coisas, antes que elas aconteçam, quando você é lavado e remido, quando você é de Deus, Deus mostra para você que Ele está no controle de tudo. E Moisés então pede para ver a glória, a face. E Deus disse para ele: Moisés,
Mais importante que você me ver de frente é tu me ver de costa. Para entender isso é complicado, irmãos. Se você me ver de frente, gera em você morte. Mas se você ver para onde eu estou indo, gera em você vida. Vai gerar, Moisés, em você vida. Se você entender qual é o meu caminho. Isaías tenta entender o caminho de Deus. E ele descobre, lá no 55, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías compreende que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E no texto vai dizer assim, com Isaías, no caso com Isaías, vai dizer assim, olha, tudo tem um propósito. Quando Deus abre os céus e derrama aguaceiro, essa água vem com um propósito. E o propósito é simplesmente para que se cumpra tudo aquilo que Deus determinou. E você faz parte desse propósito. Você faz parte de tudo isso, de tudo que nasceu no coração de Deus. Você foi gerado em Deus. O cristão, ele precisa entender que ele foi gerado em Deus. O Senhor, ele teve todo um cuidado. E aqui, no texto, no 38, no versículo 41, os príncipes, eles viram e dizem assim, morra este homem. Você sabe por quê que eles estavam pedindo a morte de Jeremias? Porque Jeremias profetizou aquilo que Deus mandou. Falou aquilo que Deus queria. Ele tentou de todas as maneiras abreviar o sofrimento. Ele tentou de todas as maneiras dizer assim, olha, se rendam logo, para que o povo não pereça, não sofra. Se entreguem. Mas não era isso que o rei queria. Não era esse o desejo do rei. E Jeremias então, ele fica na mão dos príncipes. Sabe, irmãos, às vezes você acha que você está nas mãos de pessoas. Tu está indo em direção à cisterna. Você não sabe o que eles vão fazer com você. Mas o Senhor está olhando do alto e está dizendo, Jeremias, tudo isso que você está vivendo faz parte de um propósito, de um processo. Tudo isso que você tem passado faz parte de um processo. Mas, Senhor, eles querem o meu mal. Eles estão me levando à força. E se Deus pudesse olhar do alto, Ele diria, mas Jeremias, não te preocupes, porque você não vai morrer nas mãos desses homens. E eles pegam Jeremias, descem ele com uma corda numa cisterna que não tinha água. O texto vai dizer, no versículo 6, eu falei o versículo errado, né? No versículo 6, do capítulo 38, versículo 6, vai dizer assim, que tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Eles pegam Jeremias, eles pegam uma corda e descem Jeremias numa cisterna. E a Bíblia diz que essa cisterna não havia água, senão lama. Eu já preguei sobre isso aqui, irmãos. Jeremias é lançado naquela cisterna.
E a coisa é tão tremenda que Jeremias fica com lama até o pescoço. Só sobra a sua cabeça para fora da lama. O que é isso, pastor? Significa dizer para você que nesse exato momento aqui nós vemos a mão de Deus. De repente você está dizendo que estão querendo o seu fim. Você reconhece isso. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que se essa lama, ou essa quantidade de lama, fosse 10 centímetros maior, Jeremias teria morrido nela. Alguns teólogos vão dizer que Jeremias forçava os seus pés para estar o tempo todo com a cabeça acima da lama. E ele se mantinha erguido. Naquele momento, eu acredito que passou na mente de Jeremias, dizendo assim: meu Deus, eu fiz tanto para ti, eu fiz tanto para a tua obra, eu fui tão fiel, eu fui tão verdadeiro, eu fui tão correto, eu tenho sido tão fiel, tão verdadeiro, tão correto para contigo. Eu não tenho me desviado para a esquerda, nem para a direita. Eu tenho sido íntegra, e ainda assim eu estou dentro da cisterna. Os pensamentos de Jeremias naquele momento eram pensamentos de dor, pensamentos talvez de frustração, pensamentos que estavam dizendo: de que me valeu tudo isso? Eu podia ter feito como os meus amigos, eu podia ter chutado o balde, eu podia ter ido para o mundo, eu podia ter aproveitado a minha vida de outra maneira, eu podia ter me lançado em tantas coisas, mas não, eu fui fiel, eu me dei, eu renunciei, eu disse não para muitas coisas. E agora, Senhor, o que me resultou? Me resultou numa cisterna, me resultou que eu estou cheio de lama até o pescoço, me resultou que agora, ainda na lama, eu tenho que me esforçar para tirar a minha cabeça, porque eu não quero morrer na lama. Dá uma impressão que Deus havia se esquecido de Jeremias. Eu não sei como você vê aqui hoje. Eu não sei se no meio dessa tua aflição você está dizendo: parece que Deus se esqueceu de mim, parece que Deus não se atenta mais aos meus pedidos, parece que Deus não está mais preocupado com os meus sentimentos. Eu estou sofrendo, pastor, a coisa está difícil, a minha vida foi em prol da casa de Deus, da obra de Deus, a minha vida foi em prol da igreja, a minha vida foi em prol do evangelho, a minha vida foi em prol de ensinar meus filhos a caminhar, a andar pelo caminho certo, e agora eu fui abandonado, e agora eu estou dentro da lama, na minha frente parede, na minha frente parede, ao meu lado parede, na minha retaguarda parede. Mas Deus incomodou um etíope. Esse etíope, quando ouviu a história de Jeremias, que aquele homem estava na cisterna, resolveu ir até o rei e resolveu interceder por Jeremias. Sabe, irmãos, eu não vim aqui com jargão pentecostal para te fazer saltar, pular e girar. Eu vim aqui com a palavra para falar com você de forma branda e suave. Eu não sei quem o Senhor está incomodando para defender a sua causa aqui na terra. E ainda
que ninguém aqui te defenda, existe um advogado no céu que intercede por vós. Existe um Espírito que intercede por vós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, se você está na lama, se você tem levantado seus pés, se você está tentando sair da lama, saiba que a qualquer momento, saiba que eu acredito que Deus, olhando do alto para Jeremias, Deus estava dizendo: Jeremias, aguenta firme, não desista, permaneça, lute, brigue pela vida, não desista. Saiba que eu sou contigo, não desista. Saiba que eu sou o teu Deus. Jeremias, não desista. E hoje o Espírito Santo está ministrando para você que veio hoje aqui. Não desista daquilo para o qual o Senhor te chamou, daquilo para o qual o Senhor te separou. Ele te tirou do meio das malhadas, Ele te separou. Ele disse: você é diferente, contigo eu tenho algo diferente nessa terra. Você vai continuar sendo ovelha, mas agora você vai ser uma ovelha cerca. O que é isso, pastor? Todas as ovelhas que tentarem passar por você, todas as pessoas que decidirem fugir do aprisco, ela vai esbarrar março em você. E aí, quando ela esbarrar em você, ela vai olhar e vai dizer assim: não, olha, ou seja, ela vai ouvir de você assim: não olhe nesse ângulo de visão, olhe nesse outro ângulo. E quando ela tentar pular, você vai afastar a cerca mais um pouquinho e ela vai cair dentro do próprio aprisco. Você foi chamado para juntar, você foi chamado para ser alguém excelente nos dias atuais. Você foi chamada para fazer a diferença. Por isso o inimigo tem tanta fúria na sua vida, por isso eles estão tentando te destruir. Por isso aqueles ao qual nós servimos no passado, eles tentam novamente se levantar. Eles querem o nosso mal, eles desejam o nosso mal, mas ainda assim existe um Deus que tem os meus dias contados na face da terra. Os dias contados. O etíope se levanta. Ebed-Meleque, no versículo 7, o eunuco, ele estava na casa do rei e descobriu que haviam metido a Jeremias a cisterna. E no versículo 9 ele diz: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que o lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Sabe, irmãos, o que eu amo na palavra é o poder dela de primeiro falar conosco aqui. Eu tenho dito que o inimigo, ele tenta de todas as formas nos atingir, nos paralisar, e o objetivo é a sua morte. Eu já falei sobre Saul, quando os flecheiros recebem uma ordem daquele capitão dos flecheiros para mirarem no alvo, e o alvo era Saul, era o rei, porque eles sabiam que quando Saul desmoronasse, morresse, automaticamente o reino havia sido tomado. E aqueles flecheiros estavam sob o comando de um capitão, e o capitão então vira para os flecheiros, e muitos flecheiros, centenas de milhares, vira para eles e diz assim: olha, eu estou dando uma ordem,
e eu quero que a minha ordem seja cumprida. Vocês entenderam? Aí os flecheiros: sim, Senhor. Eu quero que vocês mirem num só alvo. Mas, Senhor, todas as nossas flechas, elas deverão ser lançadas num só alvo. Sim. Eu quero que morra o rei Saul. E a Bíblia diz então, e nos dá a menção, que os flecheiros lançaram suas flechas, e as suas flechas foram em direção a Saul e o feriram. Mas a Bíblia diz, e nos dá menção de que, ainda que ele estivesse gravemente ferido, nenhuma flecha havia atingido nenhum órgão vital de Saul. Guarda isso. Mas o objetivo dos flecheiros, do comandante, era atingir um órgão vital. Sim. Mas Deus não permitiu. Mas ele, ferido, já destituído, rejeitado por Deus, ele resolve se lançar sobre a sua espada, se suicidar. Aí a sua espada penetra o seu coração. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se estão querendo te matar, só você pode se autodestruir, porque há um revestimento sobre a tua vida. De que jeito que você pode se destruir? Se você tirar a couraça da justiça, o capacete da salvação, lançar fora a espada do evangelho, lançar fora as sandálias, lançar fora o escudo da fé. Mas se você estiver munido de tudo isso, não terá jeito. Pode ser até que você tenha sido atingido por um dardo, mas eu quero te dizer que o teu coração tem que estar intacto. Eu acredito que quando aquele etíope chegou até a cisterna, a primeira coisa que o etíope queria, Ebed-Meleque, era saber se Jeremias estava vivo. Mas ele olhava e não dava para enxergar nada. Então ele resolveu chamar por Jeremias. Em nome de Jesus, hoje eu vim aqui profetizar que você possa ouvir a voz de Deus. Ele está mandando chamar você pelo teu nome. Ele quer um sinal teu nessa terra. Ele está mandando te chamar, está mandando dizer para você, como tentou com Jeremias e Ebed-Meleque. Então ele disse: Jeremias, Jeremias. E Jeremias então olha para o alto e diz assim: eu estou aqui. Você está vivo, Jeremias? Eu estou vivo. Eu estou aqui, eu estou vivo. E o etíope então, como se ele dissesse assim, o eunuco: graças ao Deus de Jeremias, que não permitiu que ele morresse na cisterna. E eles não têm como puxar Jeremias, e vão lá e pegam trapos. Se você acompanhar esse texto, você vai ver que eles pegam trapos, pedaços de corda, pedaços de roupa, eles emendam. E quando desce aquela corda, eles viram para Jeremias e dizem: Jeremias, você vai passar pelos seus braços e vai dar um nó firme. E assim, quando ele passa pelos braços, dê-me toda a tua atenção, e dá um nó firme. Jeremias, como é que você está? Você está pronto? Sim, eu estou. Jeremias, a gente vai começar a te puxar agora. E Jeremias então começa a ser puxado, começa a ser retirado daquele lugar. Eu vim aqui te dizer que assim vai acontecer na tua vida.
O teu Deus não vai permitir que você morra sem ou frustrado, ou que você morra sem ter a resposta que você tem buscado a Deus. Você há de contemplar, você há de ver, você há de saber que as suas orações, as suas petições, elas foram atendidas. Eu vou além, você há de entender que Deus está dizendo assim: olha, eu quero mostrar para você que ainda que você possa ter vivido na cova dos leões, ainda que você possa ter entrado na fornalha, ainda que você possa estar dentro dessa cisterna, ainda assim eu sou contigo. Homem valoroso, mulher valorosa. E eu quero dizer que você é tão diferente, guarda isso, não se esqueça. Você é tão diferente no meio dos seus, que para passar pelo que você passa, só você, mais ninguém. Pelo que você vive, seus irmãos não passariam, seus primos não suportariam, seus vizinhos não aguentariam. E Deus está dizendo que se foi você, é porque Ele te deu condições. Então levanta a tua cabeça, para de reclamar, de murmurar dessa cisterna, erga aí os seus pés, respire, porque a qualquer momento o livramento vai chegar, a resposta vai chegar, e Deus vai dizer: eu vou te exaltar nessa terra, e você vai ver que eu sou o Senhor da tua vida, que eu sou o Deus de Israel, que eu sou aquele que falo e que cumpro, e que todos esses sacrifícios que você fez, um dia haverá uma recompensa, um dia haverá um galardão. Então me glorifique, me exalte, seja na cova dos leões, seja na fornalha, seja na cisterna, não importa, com lama, sem lama, com água, sem água, lute pela vida, lute por aquilo que Deus colocou no teu coração, não desista, permaneça, e tu verás o Senhor, o agir de Deus na tua vida. Sabe, irmãos, eu tenho dito para Deus que à medida que a gente vai ficando mais maduro, um pouco mais idade, a gente vai se preocupando menos com algumas coisas e mais com outras. Outrora tinha coisas que eu dizia: Jesus, como é que vai ser? Hoje a nossa preocupação é só em ser moldado por Deus. Se tem lama, se tem fornalha acesa 7 vezes mais, se tem cova, eu não me preocupo. Eu faço das palavras de Moisés as minhas palavras: Senhor, não me permita ir se tu não for. Mas se tu estiver indo na frente, eu quero só seguir os seus caminhos. O que a unção ágape precisa entender é que nós estamos passando por um período de lapidação espiritual. E a lapidação espiritual, esse período, é Deus mostrando que quer trabalhar no vaso de uma maneira diferente. O que eu virei para a pessoa e falei ontem:
pessoa tentou me ajudar, tentou dizer: poxa, pastor, mas nessa área aqui o senhor faz muito bem. Nessa área, pastor, eu lhe admiro. Nessa área aqui, pastor, poxa, eu vejo a sua predisposição. Isso me anima a estar aqui. Isso me anima a colaborar. Isso me anima a ajudar. Isso me anima. E eu disse para a pessoa: meu irmão, pelo amor de Deus, importa que ele cresça e que eu diminua. Não me exalta não. Admira o Senhor. Porque hoje estamos, amanhã não estamos. Hoje somos, amanhã podemos não ser. Importa que ele cresça e que eu diminua. Atrai o meu coração, Senhor. Deus está falando com você. Almeja estar aonde Deus esteja. Almeja fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. Permaneça aí firme. Dá uma impressão que dentro dessa cisterna você está só. Você não está só. Primeiro que há um Espírito excelente que habita em você, então nunca estará só. E talvez esse momento de solidão seja um momento de maior intimidade com Deus. Ainda você sentado aí no seu lugar, ouça um pedacinho dessa canção. Se vai ter condições de ler, se estão querendo o seu fim, o meu fim, mal sabe eles que eu entendi que os meus dias são contados na terra, nem mais e nem menos. Eles vão ter que se frustrar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Olha que canção linda. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso
posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Eu sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que quer de mim. Oh, a tua presença é tudo que eu preciso. Oh, a tua presença, ela é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Diga, atrai, atrai, atrai o meu coração. Venha sobre nós, venha sobre mim, atrai o meu coração. Para perto de ti, atrai. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai, atrai o meu coração, atrai. Eu posso te tocar. Senhor, eu quero te entregar cada vida, cada pessoa. Atrai o meu coração. E se há uma conspiração contra eles, sejam essas conspirações no mundo espiritual, no mundo material. Senhor, eu quero poder te entregar eles, porque eles são teus. E a uns foi dado uma capacidade maior do que a outros. Por isso mesmo, com tanta luta, ele resiste, ela resiste. Dói, Senhor, não é fácil. Mas eles estão de pé, Senhor. Estão contigo. Então abençoa teus servos, abençoa teus filhos. Que o mundo espiritual possa estar a favor deles. Os teus anjos, se com eles, Deus. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém.